privilégio estar aqui para falar de Jesus. Falar de Jesus é muito bom. Nós não precisamos saber muito, precisamos estar só dispostos, né, para falar de Jesus. E eu quero aqui agradecer ao meu pastor. Muito obrigado, pastor, pela confiança, pelo irmão Alessandro também. Eu agradeço a essa igreja, né, por estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler aqui em Atos 8, no verso 4. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que for. Eu não vou falar desse versículo, eu vou deixar para a minha conclusão, para os irmãos entenderem. Em Atos 1, irmãos, desculpa, eu vou fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por esse privilégio de estar aqui, Senhor, para falar de Ti, Deus. Não que eu saiba, Deus, mas eu te peço, Espírito Santo, vem me encher nessa noite, me enche da Tua presença, Pai, para que essa palavra, Senhor, alcance o coração de cada irmão, assim como ela tem falado comigo, Deus, que o Senhor venha falar com cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, irmão, é um costume meu, não é desvalidando a oração do pastor. Em Atos 1 e 2, aqui Lucas fala, né? Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu, depois de dar seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Aqui, Lucas, né, está relatando a Teófilo tudo o que começou a fazer e a ensinar. E como assim que ele falasse assim, ó, eu vou falar para você, eu vou começar com Jesus. E Teófilo, né, cujo nome significa alguém que ama a Deus. Então ele estava dando essas instruções. No livro de Atos, ele iria iniciar falando sobre Jesus, porque tudo na nossa vida inicia com Jesus. E eu vou iniciar essa mensagem de hoje falando primeiramente do princípio, né? Porque tudo começou. E em João 1 até o 5 vai falar: no princípio, aquele que é a palavra, aquele que é a palavra, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagar. Aqui vemos, né, um plano perfeito de Deus para a vida do ser humano. Então Deus, Ele tinha um plano para cada um de nós. E o inimigo, ele pensou que depois da queda, Deus iria desistir da humanidade. Aí em Gênesis 3:15 diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse foi o primeiro versículo que é anunciado sobre a salvação na Bíblia. Então aqui nós vemos que Deus, Ele já tinha planejado criar cada um de nós, que nós seríamos, né, um dia filhos dele, escolhidos, separados para um propósito. E a serpente,
Aí, para me explicar um pouquinho sobre esse versículo 13 e 15, a serpente e sua semente representa Satanás e suas forças, a mulher e sua semente. A semente descendente refere-se a Jesus Cristo, que nasceria de uma mulher. E ele ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Refere à morte de Cristo na cruz. Uma picada no calcanhar é dolorosa e causa sofrimento, mas não é fatal. A crucificação foi a forma como Satanás feriu a humanidade de Cristo. Nós vemos aqui, que o inimigo ele queria fazer de tudo para destruir o plano de Deus, mas ele não destruiu o plano de Deus. E vemos o amor de Deus tão grande por nós, que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Ele não poupou o seu único filho para morrer por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui para adorar, para exaltar, para glorificar, para dizer que Ele é santo, que Ele é digno de honra, de glória, que Ele é glorificado, que Ele é exaltado, que Ele é o único ser adorado em nossa vida. Irmão, quando nós pensamos nisso, quando eu penso nisso, quando eu estava meditando nisso, em João 13,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quem é que daria o seu único filho para morrer por alguém que não sabe se vai fazer algo, se vai adorar? Deus não sabia se eu ia adorar. É escolha minha, é escolha sua, é nossa escolha de adorar Deus. Mas quando eu penso em alguém pegar um filho inocente e dar para morrer por mim, eu acordo todos os dias e penso: olha eu aqui, eu estou viva, eu tenho saúde, eu tenho família. É motivo de muita gratidão, é motivo de exaltar, de glorificar e exaltar esse Deus. Precisamos ler esse versículo e entender amor. Olha que amor, um amor incondicional por mim e por você. Então vale a pena, irmãos, a cada dia a gente buscar a presença de Deus, a gente se achegar a Ele, para valorizar cada dia esse amor. Todo dia nós precisamos valorizar esse amor. Eu vou contar um pouquinho da história de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura na cidade de Belém, na região da Judéia. Jesus cresceu e foi batizado por João. Em Lucas 3:21. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado enquanto ele orava. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Olha Deus olhando para Jesus. Jesus não sabia o que ele ia passar, mas Deus olhava para ele e falava: olha filho, você vai me dar muita alegria. Jesus não imaginava que ele ia passar tanto sofrimento, tanta humilhação. Mas Jesus, ele não parou, ele não desistiu. Porque ele veio para obedecer o Pai. Ele veio para cumprir uma missão. Ele não desistiu. Ele não desistiu de mim, de você. Não foi fácil para Jesus aqui nessa terra. E depois do batismo começa o ministério de Jesus. Depois que Jesus ele é cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto.
Então, uma coisa que eu aprendo aqui, quando nós passamos por algum momento difícil, deserto, não significa que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou de lado, que Deus não nos ama. O deserto é lugar de aprendizado, de crescimento. É no deserto que nós aprendemos que precisamos renunciar a nós mesmos. No deserto, nós precisamos ouvir só a voz de Deus. Porque no deserto é muito silêncio. Aí a escolha é nossa. Passar pelo deserto cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Aí talvez você me pergunte, como passar pelo deserto cheio do Espírito Santo? Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e foi para o deserto. Mas aqui eu aprendo que no deserto eu subo de nível. No deserto eu ouço a voz do meu Pai. No deserto eu tenho uma água que eu preciso tomar, que sacia a minha sede. No deserto eu tenho um alimento que eu preciso alimentar. Então, irmãos, deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Porque no deserto Deus não deixa faltar nada. Ele sempre está conosco. Ele sempre está do nosso lado. Deus, ele nunca nos abandona. Deus, ele nunca nos deixa sozinho. Mesmo que pensamos que estamos sozinhos, Deus não está. Nós não estamos sozinhos. Porque ali quando Jesus estava no deserto, o inimigo fazia de tudo para ele desistir. Mas ele não desistiu. Porque no deserto nós temos a presença do nosso Pai, que é o suficiente. É o suficiente a presença do nosso Pai. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, em Lucas 4 e 14, Jesus, ele voltou para Galileia. Sua fama espalhava rapidamente, porque ele passava, por onde ele passava, as pessoas queriam estar perto dele. Ele atraía a atenção de todos. Porque Jesus, ele amava. Jesus, ele cuidava das pessoas. E antes as pessoas não tinham alguém que amasse assim. Aí quando as pessoas viam Jesus, eles queriam correr para perto de Jesus. Porque estar perto de Jesus traz paz. Quando a gente está perto de Jesus, a gente sente assim, meu Deus, carregado no colo. Então era isso, as pessoas precisavam de alguém como Jesus. E Deus via isso, que a humanidade precisava de Jesus. Por isso que Deus enviou. E depois que Jesus saiu da Galileia, ele vai para Nazaré. Ele passa na sua terra. Eu acho que Jesus pensava, eu vou lá onde eu nasci. Mas quando Jesus chega lá na sua terra, Jesus é rejeitado. As pessoas rejeitavam Jesus. As pessoas achavam que de Nazaré vai sair alguma coisa boa. Então, às vezes, quantas pessoas olham para mim ou para você e falam, vai sair alguma coisa dela? As pessoas não entendem, porque nunca será sobre nós, sempre será sobre Ele. Aleluia. Eu posso me sentir sem nenhuma sabedoria, mas não é sobre mim, é sobre Ele. Eu disse para Deus, eu não sei, mas eu
noite, eu vou falar de alguém que veio neste mundo para salvar a minha vida. Então vale a pena falar dele. Mas ele foi rejeitado. Mas mesmo assim ele não parou. Ele não desistiu. E agora eu quero chegar aqui no capítulo 5 de Lucas. Que aqui Jesus começa a escolher os seus discípulos. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grande multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou no barco e dali os ensinou à multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. E o que eu quero dizer é que Jesus chegou ali, naquela praia, e as multidões estavam cheias de pessoas. Então assim, Jesus, ele subiu no barco, ele pediu, o dono do barco para subir. Ele subiu e foi falar. Só que Jesus, ele nota quando nós estamos tristes. Ele nota quando nós precisamos de alguma coisa. Então Jesus sabe do que você precisa. Jesus chegou, pediu aquele barco emprestado. E Jesus notou que os barcos estavam lavados, estava tudo parado ali. Notou que eles não tinham apanhado peixes. Mas Jesus já não chega já falando para ele. Jesus primeiro conversa com ele, pede o barco, ele empresta o barco para Jesus. Aí depois que Jesus prega a mensagem para aquela multidão, aí Jesus falou: olha, Simão, vá mais para fundo com o seu barco, lance as redes. Aí Simão falou assim: eu já passei a noite toda trabalhando, eu e mais os meus colegas. Nós lançamos a rede, mas nada apanhamos. Pensa aí a tristeza dele e como é que eles estavam tristes. Mas eles falaram assim: mas porque é o Senhor que está falando, eu vou. Eles foram. Ele foi, lançou a rede. Eles voltaram com as redes cheias de peixe. Então o que eu quero dizer, que mesmo que esteja difícil, talvez você busca aquela resposta e não encontra. Ouça a voz de Deus. Faça o que Deus está mandando você fazer. Obedeça a voz de Deus. Talvez seja difícil obedecer a voz de Deus, mas faça. Quando a gente obedece a Deus, nós recebemos tantas bênçãos dele sem merecimento. Eu não mereço tantas bênçãos que eu tenho, irmãos. O Senhor me dá tantas coisas, não porque eu sou boa, mas porque Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele cuida dos seus filhos. E quando nós obedecemos a voz dele, Ele tem compromisso conosco. Ele tem compromisso com aqueles que obedecem. Deus, Ele ama todos, mas os que obedecem à voz do Senhor têm recompensa. Aleluia. O Senhor tem bênção para nos dar, mas tem uma condição: obediência. E muitas vezes obedecer a Deus não é fácil, mas é a melhor coisa do mundo obedecer a Deus. Aleluia. Esses homens, eles estavam cansados, eles estavam tristes, mas ouvir a voz de Deus e desobedecer, eles obedeceram a voz de Deus e eles tiveram recompensa por causa da obediência.
Então a nossa obediência traz recompensa. Aqui, Jesus, ele começa a escolher agora os seus primeiros discípulos. E Jesus continua operando milagres e maravilhas. Por onde ele passava, ele sempre fazia alguma coisa. Ele nunca despedia a multidão com fome. Todos que chegavam perto dele e tinham fé e queriam ser abençoados, ele abençoava, porque ele é abençoador. E nós vemos, né, que os fariseus, eles ficaram irritados com isso, porque eles viam Jesus fazendo tantos milagres e não entendiam como é que Jesus, eles ficavam muito debaixo da lei, como é que Jesus vai fazer milagre no sábado? Eles não entendiam. Mas Jesus, como ele era sábio, ele sempre respondia com muita inteligência, com muita educação. E ele não parava, porque ele veio cumprir uma missão. Então ele não deixou que os fariseus parassem ele. Então nós estamos aqui para cumprir uma missão. Não é as vozes ao contrário que vai nos parar. Porque o inimigo, ele quer nos parar todos os dias. Ele quer falar, você não pode, você não consegue, você não sabe. Mas nós sabemos que estamos aqui para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. E não podemos parar. Temos que continuar cumprindo essa missão. E em Lucas 6, 12 a 16, Jesus escolhe os 12 apóstolos. Antes de escolher, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu-se os discípulos e escolheu os 12 para ser apóstolos. Então, antes de Jesus escolher os apóstolos, Jesus ele orou ao Pai para escolher. Então, assim, nós precisamos, Jesus, que é Jesus, ele orava. Então, qualquer decisão que nós vamos tomar, nós precisamos colocar nas mãos de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos falar, Senhor, eu tenho essa decisão de tomar. É a tua vontade? É o teu querer? Eu acho que é bom, mas a tua vontade é essa para a minha vida? Então precisamos, Jesus aqui nos ensina a orar, a nunca fazer nada sem perguntar para o Senhor. E discípulo é um aprendiz de Jesus, né? Que tem discípulo e apóstolo. E os apóstolos, aquele que envia, né, para propagar a mensagem. É porque eu quis só diferenciar, porque eu fiquei um pouco confusa entre discípulo e apóstolo. Enquanto estava sendo instruído por Cristo, era chamado de discípulos, aprendiz. Após a ressurreição e o envio para espalhar a mensagem, passaram a ser chamados de apóstolos. Então Jesus, aqui talvez vocês vão falar assim, ela está fora da mensagem. Mas o que eu quis dizer, o que eu quis mostrar, que tudo começa com Jesus. Então, para os discípulos estarem lá em Atos, né, serem enviados, primeiro ele passou por Jesus. Eles foram aprendizes de Jesus. Jesus ele veio ensinar. Aí ele ensinou esses discípulos. E aí Jesus continuou o seu grande ministério, curando e libertando. Então Jesus, ele escolheu os discípulos e com seus discípulos ele continuava fazendo grandes milagres. Então assim, os discípulos, eles estavam vendo Jesus.
os discípulos, eles conheciam Jesus, eles sabiam que era Jesus. Os discípulos, tinha alguns discípulos que uns eram mais íntimos e outros não eram tão íntimos de Jesus, mas eles estavam com Jesus. Então ali eles aprendiam, eles viam Jesus curando, libertando, e aí depois veio a morte de Jesus. Então os discípulos, eles estavam ali, eles olhavam e falavam: eu andei com Jesus, eu estava com Jesus, eu vi Jesus fazendo tantos milagres. Mas muitas pessoas não olharam para isso. Jesus só fazia o bem, mas muitos queriam matar Jesus, crucificar Jesus. Uma pessoa que veio só para nos abençoar, para nos salvar, para nos libertar. E hoje, quantas pessoas estão crucificando Jesus? Quantas pessoas estão deixando Jesus de lado por coisas deste mundo? Quantas pessoas estão negando a Jesus? Às vezes a gente acha que negar a Jesus é por coisas grandes. Às vezes nós negamos Jesus por coisas tão pequenas. Nós estamos negando Jesus. Nós estamos deixando Jesus de lado. Um homem que veio só para fazer o bem. Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu falo: Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda todo dia a examinar a mim mesma, Senhor. Me ajuda, Senhor, para ver se eu estou fazendo algo que te agrada ou estou te negando. Oh, Espírito Santo, que cada dia tu possa me ajudar a não negar o meu mestre, a não negar o meu mestre, porque ele só me amou, ele só me amou, ele me resgatou, ele levou uma culpa que era minha. Quem deveria morrer naquela cruz era eu, mas ele morreu por mim. Então nós precisamos estar atentos neste mundo, porque este mundo está tão mal. É tantas coisas que querem nos confundir, é tantas coisas que querem nos parar. É o medo, é a ansiedade, aquela agonia. É porque nós não lembramos da cruz. Porque quando nós vamos para a cruz, nós vemos um amor tão grande, que a ansiedade vai para lá, o medo vai de lado, porque a cruz garante a nossa vitória. Na cruz foi levado todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, a ansiedade, o desespero. Nós não precisamos ficar ansiosos, agoniados, preocupados com o amanhã, porque o nosso amanhã pertence a Deus. Eu estou aqui agora, mas se o Senhor quiser, Ele pode me levar. Tudo bem, eu estou preparada. Amém, glória a Deus. Nós precisamos, irmão, viver uma vida leve, uma vida, sabe, abundante. Às vezes nós estamos na casa de Deus, mas nós não estamos vivendo uma vida abundante, porque nós não estamos valorizando a cruz. Aí nós preocupamos: meu Deus, amanhã tem isso aqui. Olha, meu Deus do céu, tem esse resultado desse exame para mim. Meu Deus, tem isso para fazer. Meu Pai, tanta coisa. Nós não precisamos ficar ansiosos. Olha os passarinhos, eles não preocupam com o dia da manhã. Olha os lírios do campo. Nós precisamos estar mais atentos à vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E será que nós vamos subir
Ou nós vamos ficar apegados com as coisas daqui. Há muitas coisas que querem fazer nos apegar. Irmão, nós estamos aqui com um propósito. Deus não nos criou para vivermos aqui só para ter uma casa, uma família, ter filhos, passear, sabe, estudar, fazer um monte de coisa. Não, irmãos. O objetivo de estarmos aqui é para anunciar o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. E será que nós estamos anunciando as boas novas de salvação? Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Será que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e as outras coisas estão sendo acrescentadas? Ou primeiro nós estamos buscando as outras coisas, o reino de Deus depois? Depois eu faço, depois eu leio a Bíblia, depois eu oro. Será que nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, que valoriza cada gota de sangue na cruz? Será? Todo dia eu me pergunto, será, Deus, que eu estou valorizando a cruz? Porque não tem mensagem melhor para pregar do que a cruz. A cruz nos dá um alerta. A cruz. Alguém morreu por mim. Alguém foi humilhado por mim. Nós precisamos entender que nós fomos separados. Nós viemos neste mundo para brilhar. Jesus, ele veio aqui para nos ensinar, para morrer. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu ao céu. Mas os discípulos ficaram aqui. Hoje não existem discípulos mais, mas nós somos discípulos de Jesus. Será que nós estamos anunciando Jesus? Será que nós estamos obedecendo a voz dele? Será que quando nós vemos alguém, nós falamos de Jesus para ela? Será? Em Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu os açoites para que fôssemos curados. Pensa aí, irmãos. Jesus, ele foi açoitado. Ele recebeu chicotadas. Para que eu e você fosse curado. Vamos imaginar isso. Alguém sendo apanhado. Eu estou sendo apanhado. Mas para que a minha filha seja curada. E por que nós não somos curados? E por que nós só andamos doentes, deprimidos? Só andamos queixando? Se ele morreu, se ele foi açoitado para que eu fosse curada, por que eu não estou sendo curada? Todos nós desviamos como ovelha, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos. Pensa aí. Muitas vezes nós deixamos Jesus para seguir os meus. Depois Deus, eu estou precisando de uma cura. Aí Jesus me cura. Agora não, agora eu não preciso mais de Deus, eu já estou curada. Oh, Jesus. Não preciso mais de Deus. Porque muitas vezes nós estamos sendo sanguessugas. Sabe? Aquele bichinho que entrava dentro da gente. Só quer sugar, só quer. Eu só quero, me dá a Deus, me dá a Deus, me dá a Deus. E nós não estamos aqui para
pedir, pedir, pedir. Nós estamos aqui para entregar. O que nós recebemos é consequência de uma vida de adoração, de entrega. Deus, Ele entregou. Ele entregou. E por que eu só vou pedir? É muito interesse. Eu vou para a igreja para receber uma bênção, uma cura. Só vai para a igreja se precisar. Nós temos que vir para a casa de Deus para adorar. Aleluia. Nós temos que aprender a adorar o Senhor. Entregar o verdadeiro louvor ao Senhor, a verdadeira adoração. Porque Ele não poupou o seu Filho para morrer por nós, só para que nós pudéssemos ser livres para a glória dEle, para que nós pudéssemos adorar de todo o coração. Que nessa noite, irmãos, que cada um venha refletir, venha pensar sobre a morte de Cristo. E para terminar o versículo: e no entanto o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a sua boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou se ele morresse sem deixar descendente de sua vida ser cortada no meio do caminho. Ninguém importou. Ninguém olhou assim: ele é tão novo, não fez nada, só fez o bem. Não só gritava: mata, mata, mata esse homem. Mas que nós possamos entender que um homem inocente morreu por mim e por você. Então valorize cada gota de sangue. Valorize cada humilhação que Ele passou sem merecer. Todo dia eu te peço, Senhor, não me deixe esquecer da cruz. Me faça lembrar dela todos os dias, porque ela me aproxima de Ti. Quando nós entendemos, irmãos, que é por causa da cruz que nós estamos aqui, a nossa vida muda. A nossa vida começa a ter sentido. Porque vir na igreja não significa conhecer Jesus. Conhecer Jesus é a busca diária. É o seu secreto com Deus. É o querer saber mais dele, como ele viveu. Saber como ele agia. Será como é que eu estou fazendo? Porque nós precisamos ser parecidos com o Senhor. E aqui eu quero finalizar a minha mensagem entendendo o livro de Atos. Hoje eu entendi porque os apóstolos, mesmo apedrejados, mesmo presos, mesmo rejeitados, eles não envergonhavam do Evangelho de Deus, porque eles conheciam Jesus. Eles sabiam que era Jesus. Eles sabiam o que Jesus fez. Eles viram Jesus morrendo, carregando aquela cruz. Então eles não envergonhavam. Eles não tinham medo de falar de Jesus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque antes de Jesus subir, Jesus deu as instruções para ele. Que eles não saíssem de Jerusalém antes de serem cheios do Espírito Santo. Eles cheios do Espírito Santo, eles falavam de Jesus com ousadia. Eles não tinham medo, porque falar de quem nós conhecemos é fácil. Falar de quem nós não conhecemos é difícil, mas de quem eu conheço. Eu posso falar dos meus filhos.
Eu posso falar do meu esposo pode falar de mim, porque nós vivemos juntos, nós estamos ali. Então os discípulos caminharam com Jesus, eles estavam com Jesus, então eles viram todos os milagres que Jesus fazia, eles viram Jesus sendo rejeitado, mas mesmo assim ele não parou. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus tinha uma identidade. Por isso que é muito importante a gente ter uma identidade, a gente saber quem nós somos, quem eu sou. Nós temos que saber em quem nós somos firmados, quem é a nossa base. Porque se nós temos uma base, é muito difícil nos derrubar. Uma casa que é feita assim com uma fundação muito boa, ela não vai cair. Então os discípulos tinham uma boa fundação, que era Cristo. Então se nossa casa está firmada na rocha, que é Cristo, nós não vamos ter medo de anunciar o Evangelho. Nós não vamos ter medo de falar de Jesus. Nós vamos falar de Jesus com ousadia por onde a gente passar. A gente vai falar que só Jesus salva, cura, liberta, transforma e leva o homem para o céu. E precisa de renúncia. Não é de todo jeito. A gente precisa servir ao Jesus de verdade. Por que muitas pessoas aceitavam Jesus? Porque elas viam um posicionamento nos discípulos. Eles falavam com firmeza. E Jesus operava milagres. Aleluia. Pessoas eram libertas. Muitos eram contra eles. Mas quanto mais era contra, aí que as pessoas viam: meu Deus, esse povo está sendo maltratado, mas eles não param de falar desse nome, desse homem. E só via milagres acontecendo. E por que muitas vezes não acontece no nosso meio? Será que nós estamos usando a autoridade que Deus tem nos dado? Ou nós estamos deixando de lado a autoridade que Deus tem nos dado? Porque muitos milagres não acontecem. É bom a gente refletir, entender que nós somos discípulos, que nós precisamos buscar vida, almas para o Senhor Jesus. E aqui quando Filipe anunciava as boas novas, mesmo vendo que havia uma grande perseguição, ele falava: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. E estava sendo perseguido. Estevão foi morto. Mas ele não parava. Jesus salva. Porque vale a pena servir ao Senhor até na morte. Aqui nós não temos isso. Nós somos livres para falar de Jesus. Aqui nós não somos rejeitados. A palavra de Deus é bem vista aqui, né, no Brasil. Então nós não somos perseguidos aqui. Nós não passamos por luta. Nós não passamos por tribulação. A nossa vida é muito tranquila. Agora, porque é tão tranquila, nós ficamos tranquilos também. E nós não importamos tanto de falar para Jesus. As almas estão morrendo, gemendo. A minha casa está bem. Está tranquilo. Será como Jesus olha para nós? Será como Jesus está olhando para mim? Oh Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Pai, que possamos entender para que nós fomos chamados. Oh Espírito Santo, nos encha cada dia, Pai. Espírito Santo, venha colocar a palavra em nossa boca para que nós possamos entender que fomos chamados para pregar as boas novas de salvação, para anunciar Jesus, o único que salva, que liberta e que transforma. Desperta-nos, Senhor. Desperta, Senhor. Nos faça entregar uma verdadeira adoração todos os dias a Ti.
Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, enche-me a cada dia, Pai. Enche-me até transbordar, Senhor. Oh, Jesus, que eu possa todo dia, Senhor, valorizar, Senhor, o Teu sangue. Que eu possa valorizar a cruz. Que eu possa entender que é por causa das vidas que Jesus veio e morreu. Que eu possa entender que eu estou aqui, Senhor, para cumprir um propósito. Oh, Espírito Santo, me faça entender todos os dias isso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita cada irmão nessa noite. Que cada um possa entender que eles foram chamados, escolhidos, separados. Jesus, talvez alguns aqui estejam passando por um processo, Pai, que eles não entendam o seu chamado, mas que eles possam, Senhor, nessa noite entender, Pai, que o Senhor só quer, Deus, que eles se aproximem de Ti e que seja mais um discípulo Teu aqui na terra para ganhar vidas para Ti, Senhor. Então eu te peço, meu Deus, venha me despertar, Senhor, porque a Tua vinda está próxima, mas depende de nós, meu Senhor. Quantas vidas precisam ser salvas, quantas vidas estão gemendo, chorando, Pai, porque estão acorrentadas por Satanás, e elas precisam, Senhor, de pessoas cheias do Espírito Santo com ousadia, para expulsar, Senhor, os demônios, para expulsar, para arrancar das garras de Satanás. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, nessa terra como instrumento Teu. Usa-me, Senhor, como uma filha Tua. Tu conheces, Tu sabes quem eu sou, meu Deus. Mas eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para a Tua honra e para a Tua majestade, porque, Senhor, mais vale, Senhor, viver, Senhor, na Tua presença, do que viver, Senhor, nas minhas vontades. Então cumpra em mim o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que cada um possa levar a sua parte e entenda que vocês foram separados. Cada um aqui tem um propósito. Deus nos criou com um propósito, e que cada um possa viver o seu propósito aqui na terra, porque se cada um viver, são muitas vidas que estão se vivendo. Amém? E eu quero agradecer pela minha oportunidade. Agradeço ao Senhor por estar aqui. E neste momento também quero pedir aos irmãos que oram por nós, pela minha família, pelo meu esposo, que no sábado vai passar por uma cirurgia. Mas eu já agradeço a Deus por essa cirurgia. Eu agradeço a Deus pela recuperação. Eu agradeço a Deus por tudo. Porque o nosso Pai, Ele está com o controle nas suas mãos. O controle da minha vida, da vida da minha família, está nas mãos de Deus. E Ele está cuidando de tudo. Amém, irmão? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Muito obrigada.